Boa tarde, pessoal, tudo bom? Estamos aí para mais uma segunda-feira, mais um papo de gestão, uma conversa de gestão e uma conversa com um grande gestor que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês. Nesse nosso horário semanal que o Instituto Casagrande promove com o CIESP, que é o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado de São Paulo. Toda segunda-feira, às 15 horas, você tem um encontro marcado com a gente. E estamos aí desde o mês de abril, toda segunda-feira, batendo um papo com vocês e sempre trazendo um convidado especial para falar de temas referentes à gestão e educação, ok? Mas vamos lá, nós sempre começamos cumprimentando, né, o pessoal que está aí, que chega para conversar com a gente. Eu sempre gosto de comentar as primeiras pessoas que chegam na sala para a gente valorizar. Por exemplo, hoje foi a Geisa Souza, que entrou às 1h13 da tarde. Olha que legal, já entrou às 1h13 esperando o nosso encontro. Que legal, Geisa. Muito boa tarde, Geisa. Muito boa tarde para você de Ilhéus, sul da Bahia. Isso mesmo, a Geisa é de Ilhéus. E também cumprimentamos a Meire Aparecida da Silva, que entrou às 1h32, a Ilza Almeida, que daí entrou um pouquinho mais tarde, às 2h30, Fernando Visaco, Elaine Fioretta, lá de Americana, São Paulo, já estive em Americana. Temos também o pessoal de Porto Nacional, Tocantins. Olha que legal, é a Secretaria Municipal de Educação de Tocantins está participando conosco aí da Porto Nacional Tocantins. A Fabiana Rodrigues, temos o pessoal do Colégio Crescer, de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. É aí, que bacana, a Eneida Tubaldini. Fabiano Silva já esteve conosco outras vezes, boa tarde, Fabiano. Fabiana Siqueira também, Departamento de Educação Especial de Cotia, a Leonice Coelho dando boa tarde para nós, a Elaine Juliana, a Rony Maria Castelhano, que já esteve conosco muitas vezes, ela disse o seguinte, ó: professor Renato, com relação à formação continuada dos professores das escolas particulares pequenas, o senhor acha que vão dar todas as informações sobre o novo normal? Olha aí, já vou deixar essa pergunta para o nosso convidado, né? As informações para as escolas particulares sobre o novo normal, pois o nosso convidado é diretor de escola particular, então ele vai nos ajudar muito, né, inclusive contando como que ele faz. Olha aqui, a Rony pergunta: como procedimentos, a forma de como deverá ser com relação ao contato. Entraremos em 2021 com todos os cuidados e ainda já estão sendo colocados em prática caso voltem às aulas presenciais? Bem, nós vamos discutir isso também, nós vamos falar do desenvolvimento profissional e, claro, que a gente não deixa de falar da pandemia também e dos cuidados que temos que ter. E aí continuamos conversando com a Maria Fontes, professora de matemática de Ponte Nova, Minas Gerais, Lourdes Bonato, olha, gente, quanta gente aqui na sala. Claidine, Marcos Tenório, de Cachoeira de Minas. Eu ficaria aqui cumprimentando vocês. Olha aqui, André Rodrigues Dias fala assim: o Brasil se encontra aqui, show, isso mesmo. É um encontro de brasileiros, tem de Porto Piauí, Ourinho, São Paulo, enfim, pessoal, muito boa tarde, é um prazer enorme estar com vocês nessa tarde. E hoje falando de um tema que eu adoro, que é desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, o nosso autodesenvolvimento e o desenvolvimento dos profissionais de educação. E aí, na hora de escolher o tema e o convidado, e eu já estava há muito tempo para marcar com esse convidado, que é um convidado especialíssimo, já escrevemos um livro juntos, já fiz palestra na escola que ele dirige, já debatemos em congressos, participamos de mesa, ele moderou o trabalho meu, eu moderei o trabalho dele. É uma longa história e é um prazer que eu chamo agora para bater um papo todo especial comigo, o meu querido amigo do Rio de Janeiro. Ele não é do Rio de Janeiro, mas ele mora no Rio de Janeiro, ele é nordestino e ele vai contar um pouquinho da sua história, da sua caminhada. Vem para cá, querido Amaro França. Meu amigo Renato Casagrande, salve, que bom estar com você e todo o pessoal. Uma alegria imensa poder partilhar nessa tarde, nesse espaço privilegiado. Os agradecimentos ao Instituto Casagrande, que tem feito uma diferença tão grande, principalmente nesse tempo de pandemia, e também ao Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo. A gratidão por esse espaço. Pois é, começando aqui um pouquinho, né, Renato? A gente já tem uma boa história de amizade, de interrupções e construções científicas aí, e de caminhada com compromisso educacional, principalmente no aspecto da gestão, da liderança. Você falou que a gente produziu um livro junto, eu corrijo, 2 livros,
Nós tivemos o Diálogos Educacionais e o Grandes Soluções agora, né? Olha a cabeça. Eu esqueci do Grande Soluções. Esse aqui. Estou com ele aqui, Renato. E cadê o Diálogos? Tem o Diálogos aí, que eu estou sem nenhum exemplar aqui. Eu tenho mais aqui nos bastidores aqui, eu consigo pegar daqui a pouco. Mas eu ver se eu acho um Diálogos aqui. Eu também, eu acabo, na verdade... Deixa eu me ausentar aqui, ver se eu consigo, ver se eu pego aqui rapidinho, só um minutinho. Tá bom. Enquanto o Amaro pega outro livro que nós produzimos juntos, eu continuo conversando com vocês, dizendo, então, que é um prazer muito grande estar dividindo esse espaço com uma pessoa que é especialista aqui no livro Grandes Soluções de Gestão Educacional, que é um livro que eu e o Ronaldo organizamos e que ele é um dos autores. Ele escreve o capítulo de gestão de pessoas. Então, o Amaro tem uma larga experiência, a área que ele pesquisa, que ele escreve, tem um livro dele que chama-se Gestão Humanizada, e ele acaba de lançar um livro, ele vai contar para nós, vai sortear livro novo, então tem muita coisa boa, são sorteios, né? Porque temos aí, já que estamos falando com autores de livros, vamos sortear livros nossos, livros aqui do Instituto, livros do Amaro França. Estava falando de você, tem o livro Diálogos. O Diálogos, no momento, não está comigo aqui na sala da direção. Olha, os autores dos livros têm os livros aqui, nem eu. É porque são muitos, Renato, então dá para a gente carregar todos, não. Mas o Diálogos Educacionais é uma parceria nossa, você, o Hamilton Werneck, Luiz Quetino, o Elimar Melo e a participação do Augusto Cury, né? Então, assim, é um time de amigos comprometidos com a educação. Nós tivemos há 2 anos e meio, mais ou menos, o lançamento, depois ele já em e-book no Diálogos Educacionais em tempo de pandemia, que foi um sucesso naquele momento, promovido pelo Instituto ali, a gente ficou super feliz, tivemos feedback desse Brasil todo. Eu estou sem o retorno aqui do chat, mas você vai citando, eu vou me inteirando. Eu queria primeiro que você falasse um pouquinho da tua trajetória, para que o pessoal que não te conhece, possa conhecer quem é o Amaro. Fala um pouquinho, eu gosto que a pessoa não fale, para não ficar aquela questão, apresentação formal, né, Amaro? O que você faz? Eu sei agora que você passou a ser articulista da revista Família Cristã, que é uma revista, inclusive, que eu gravei um vídeo, que acompanhou toda a minha infância, foi importante na minha educação. Fiquei muito feliz de ver que você está escrevendo para a Família Cristã. Parabéns. Muito obrigado. Eu tive a oportunidade de assistir ao vídeo, fiquei emocionado, né, porque foi uma feliz coincidência quando a gente fez a articulação para você poder apresentar a Luísa Trajano, né, ao pessoal da irmã Viviane, toda a equipe, e essa feliz coincidência de você ter sido uma pessoa que teve formação com base aí na Família Cristã. Eu fui receber o convite das Irmãs Paulinas, né, Edições Paulinas, e com muito orgulho de assumir, nós estamos aí como articulista na área da educação, dividindo o espaço com outros grandes articulistas também. Bom, eu sou pernambucano, da cidade de Surubim, né, sou da terra do Chacrinha, com muito orgulho, e estou... é mesmo, Surubim é a terra do Chacrinha. Terra do Chacrinha. E eu sempre brincava quando chegava por aqui, né, porque eu começava a falar, eu já contei isso em algumas palestras, inclusive você estava comigo, o sotaque super diferente do carioca, as pessoas ficavam olhando assim, né, que sotaque é esse? Aí eu falei, gente, eu não sou carioca, sou pernambucano, na cidade do grande interior de Pernambuco, sabe, chamada Surubim, e de Surubim saíram 2 pessoas para fazer sucesso no Rio de Janeiro. Aí eu falava, né, uma vocês conheceram, ouviram falar, tá? Chacrinha, e eu me calava e continuava falando outro tema, coisa assim. Aí as pessoas perguntavam, professor, você falou 2 pessoas, tal. Aí eu falei, perdão, e a segunda acabou de chegar. Aí todo mundo ria e a gente ia levando uma boa. Mas sou pernambucano, eu estou já há 9 anos aqui no Rio de Janeiro, eu sou diretor do Colégio Sacré-Cœur de Marris, Colégio Sagrado Coração de Maria, da Rede Sagrada, a quem agradeço o espaço, estou aqui na direção com esse tempo privilegiado para a gente poder conversar. É uma escola maravilhosa, que eu estive na abertura do ano letivo no ano passado, lindíssima escola. Eu gosto muito de escolas confessionais e claro que como eu sou católico e estudei em colégio de freiras, a gente tem um vínculo, uma memória afetiva muito grande, além de saber o quanto contribuiu para a formação. Mas eu gosto muito de entrar em colégio religioso, me sinto muito bem, é uma paz muito grande, né? É um bom espaço, assim. Então, trabalho com muitas congregações religiosas, dando consultoria, assessoria e formação. Então, o colégio fica... Para quem gosta do Rio de Janeiro, a gente fica em Copacabana, um pouquinho para trás do Copacabana Palace, ali perto. Verdade.
perto de restaurantes maravilhosos, num ambiente lindíssimo. Então, é um privilégio, viu? Do ladinho do mar, olha, sai a pé, já cai direto em Copacabana. É isso que é ali que ele trabalha. Não só ele, como uma equipe maravilhosa, toda a equipe do colégio, fantástica, desde os coordenadores, professores, funcionários. Parabéns, Amado. Muito obrigado. Em nome das irmãs das religiosas Sagrado Coração de Maria e a equipe diretora que você conhece, todo mundo, né, amou o momento que você teve aqui conosco. Já pediram bis, a gente vai ter a oportunidade depois, frente, né, toda essa questão de cuidado, de distanciamento social, mas você vai voltar aqui, será um privilégio poder ouvir e partilhar das suas ideias, dos seus ideais e da sua grande motivação que nos impulsiona a sermos educadores, gestores e líderes que podemos, de fato, fazer a diferença nessa sociedade. Então, isso é um pouco da minha realidade e nesse processo de fazer gestão, buscar ser líder, a gente encontra grandes parceiros, e você é um deles, que eu tenho muito carinho, a gente tem dividido diversos palcos, né, Renato? Tantas vezes, em tantas conferências internacionais, a Meta Educar, outros tantos congressos, e isso nos aproximou para a gente chegar a produzir, né, material junto, e agora cada vez mais um laço que se estreita através desse espaço privilegiado, que é o espaço do Instituto Casa Grande, e a você e ao Ronaldo, toda a equipe, a Luciana, a Priscila, todo mundo está nos bastidores, os parabéns. Eu tenho, assim, muito orgulho de estar com vocês, de ser seu parceiro, porque nesse meio, né, nesse tempo de desafio, nesse tempo de travessia, de pandemia, o Instituto Casa Grande fez uma diferença para a educação desse país. Disso você pode ter certeza, né? Eu tenho esse feedback de todos os cantos. Então, parabéns mesmo. Obrigado, Amado. Gentileza sua. Nós só conseguimos fazer isso, estamos conseguindo fazer alguma coisa graças aos parceiros como você, que estão sempre conosco, graças ao pessoal que participa, que não está aqui ao vivo, daqui a pouco vai estar de novo, que compartilha, que está com a gente. Então, é isso que nos impulsiona, viu, Amado, a fazer cada vez mais. Eu tive um tempinho que eu fiquei um pouco afastado, morrendo de saudade, mas agora estamos a todo vapor planejando um ano de 2021 maravilhoso, que a gente espera que seja híbrido, porque nós vamos ter momentos não presenciais, isso vai ser sempre, né? Já estávamos até num ritmo lento, mas já começamos antes da pandemia. Agora, eu acho que nós aceleramos e vimos as vantagens de termos momentos como esse, em que eu não preciso viajar e que as pessoas não precisam se deslocar, porque o próprio deslocamento, ele é oneroso. Então, nós aprendemos a utilizar essas tecnologias disponíveis para nos comunicarmos, para nos desenvolvermos, para, enfim, melhorar os processos de gestão, os processos de ensino e aprendizagem. Então, eu acho que são vantagens, mas é claro que nós também eu quero voltar nos eventos presenciais, estou morrendo de saudade, e acho que a gente vai poder combinar nesse hibridismo do presencial com o não presencial. Assim será a educação, tanto na educação básica como superior, e assim também acredito que será a formação de professores e funcionários. Aí eu já começo, né, Amaro, fazendo uma questão, eu vou fazer meio um bate-bola com você, fazer uma coisa bem formal. Como que você vê hoje a formação? Quer dizer, nós estávamos no momento antes da pandemia, eu vou pegar a formação dos professores, mas eu queria que você também abordasse a formação dos profissionais gerais que trabalham na educação, desde os funcionários, que você é um diretor de escola e trabalha com formação, e também é um diretor que está no métier, no dia a dia da escola, então, portanto, você é responsável para desenvolver desde um funcionário novo que vocês contratam, dos professores que apresentam dificuldades. Então, você, além de ser um formador que atua fora da escola, você também tem a responsabilidade como gestor de desenvolver as pessoas que trabalham com você. Então, você tem uma dupla função. Eu hoje não estou dirigindo mais uma instituição educacional, já dirigi muito tempo, mas continuo trabalhando na formação de educadores e, às vezes, na formação de desenvolvedores de educadores. Então, estamos aí no mesmo barco. E eu queria, então, começar perguntando a você como que você via a formação em geral do professor e dos profissionais de educação e dos gestores, incluindo também, antes da pandemia, se mudou ou não mudou na pandemia, como que você avalia, e aí eu queria que você olhasse um pouquinho para o futuro, como que você acredita que vai ser essa formação? Vamos por aí? Ótimo, essa pergunta já era toda a live, né? Mas vamos lá. Na verdade, eu vou trabalhar com alguns eixos de pensamento
E aí a gente eu vou ficar com a câmera desligada aqui, mas eu estou aqui assim, já volto com você aqui, tá bom? Tudo bem. Ficar na tela maior, o pessoal gosta Sim. mais. Ok. Então, assim, um primeiro elemento que a gente tem que considerar é que o fator da formação e do desenvolvimento, ele é inerente à condição do ser profissional. Talvez alguns setores, alguns segmentos, ou mesmo fazendo uma autocrítica, olhando um pouco para a questão da educação, isso não se teve tanta consciência que era necessário estar continuamente no processo de aprender, ou de aprendizagem do ser profissional, enquanto gestor, enquanto docente, ou enquanto membro de uma equipe de uma escola. A gente foi tomando consciência disso, principalmente quando a gente teve aqueles elementos mais basilares dos diversos aprender, quando a gente viu a reflexão marcado pela Unesco, e depois isso foi provocando também um novo comportamento profissional. Mas a gente foi tomando consciência desse processo de formação. E aí a formação, no primeiro momento, ela se deu muito, né, no modelo que a gente já tinha, que era acostumado, seja buscando um aperfeiçoamento no ensino superior, na pós-graduação, ou lendo artigos, ou buscando mesmo como interesse pessoal nesse movimento que foi acontecendo. Depois as escolas se tornam um espaço de um celeiro de espaços de reflexão, e no grupo da escola como elementos de aprendizagens e de desenvolvimento profissional. Nós tínhamos esse modelo aí desenhado, um pouco com a referência da questão do EAD, mas ainda não tão forte frente ao que a gente se depara quando acontece a pandemia. Então, há um marco, e é um marco de comportamento, eu diria, ditado para toda a sociedade, para todos os organismos, mas que impacta diretamente nas nossas formas de aprendizagem, na nossa forma de desenvolvimento. E aí o Renato traz essa referência que, com o marco, né, com esse divisor de água, digamos assim, frente à pandemia, nós tivemos que nos reestruturar, sob o ponto de vista da tecnologia, né, do uso dos aportes das novas tecnologias, as NTDICs, mas principalmente com o movimento pessoal dessa busca de qualificação, essa busca de desenvolvimento. Nesse aspecto, esse choque foi importante, porque quem tinha resistência às novas tecnologias se sentiu acuado. Ou tem que dar respostas, né, e aí veio com uma maneira também de aprendizagem, de interação, de busca, e desses espaços novos que vão sendo construídos, novos areópagos da própria tecnologia, que nos fomenta a desenvolvimento de realidades mais profundas, mas ao mesmo tempo de maiores interações, para podermos aplicar nas nossas realidades. É como nós tivéssemos um pé na escola, ainda não tão concreto devido ao retorno com todas as questões de ordem mais de saúde pública, de saúde, e ao mesmo tempo um olhar para o futuro, que aí a gente vai explorar um pouco mais. Se a gente pega o desenvolvimento, sob o ponto de vista, Renato, mais teórico, por exemplo, se a gente pega um autor como que é Renato, ele vai dizer que a gente tinha até então um desenho de 6 passos importantes que praticamente toda organização, né, toda escola seguia, ou toda organização. Eu sempre digo que as escolas, as empresas são organismos assim vivos, então de repente surge algo como esse e a gente teve que dar respostas de maior prontidão. Mas o Kevin Renato apontava assim 6 passos para o desenvolvimento profissional. E nesse aspecto ele chamava de gestão do desenvolvimento, dizendo que era importante todo mundo ficar atento, todas as organizações ficarem atentas. O elemento de agregar pessoas era um fator fundamental. Outro elemento de ter as pessoas eles chamam de aplicando pessoas, ou seja, as pessoas de acordo com o seu perfil, o seu desenvolvimento de aptidão, ter aquela habilidade aplicada no espaço escolar. Posso explorar um pouco mais isso na frente. Um terceiro elemento que é importante do desenvolvimento profissional é a recompensa das pessoas. Um quarto elemento que ele destacava também que é desenvolver propriamente as pessoas, e esse é o aspecto da nossa temática aqui, eu vou enfatizar mais. O quinto elemento que o Kevin traz como referência é manter as pessoas, e o sexto elemento, o poder monitorar as pessoas. Isso seria um exemplo assim, clássico, digamos, do desenvolvimento profissional. Não que isso não deixe de existir, mas vai acontecer de uma forma muito diferente frente a esse novo cenário. E aí a gente tem algumas habilidades e competências muito pertinentes a esse momento, que muda com o parâmetro. Você imaginou, Renato, você foi muito feliz no artigo sobre liderança que está no Grandes Soluções,
que você fala da capacidade do gestor líder poder se adaptar frente aos desafios. E se nós não tivéssemos feito isso, nós não teríamos escolas, nós não teríamos ensino superior, ou tantas outras coisas funcionando já frente às novas exigências em meio ao que a gente está vivendo. Essa questão de adaptação do gestor e do líder, e lembrando que todos os professores exercem liderança e são gestores de sala de aula, portanto, quando a gente dá uma palestra, ou dá um curso sobre gestão, em alguns momentos, claro que nós temos uma questão bem técnica de gestão voltada para a escola, mas boa parte, quando a gente fala de comportamento, né, a área de gestão, serve para todos, inclusive na vida pessoal. Eu que gosto muito de estudar gestão de pessoas, desenvolvimento profissional, eu estava aqui, vendo um livro, A Psicologia das Relações Interpessoais, que é um livro que eu trabalho às vezes nos meus cursos, é um livro português maravilhoso. Aqui no Brasil eu não encontrei, só encontrei em Portugal. De Maria Odete Fachado, mas até indico esse livro, mas e eu fico estudando e muitas vezes aplicando alguns instrumentos, eu mesmo me aplico, e eu aplico nas pessoas, nos profissionais que trabalham. Trabalhei muito tempo com coaching educacional, fomos fundadores dos programas de coaching educacional no Brasil, porque eu fui um dos primeiros. Quando começou o coaching no Brasil, eu já comecei a fazer cursos, porque você acredita também, porque a gente já se identificou imediatamente com a área de desenvolvimento humano, depois o coaching ficou bastante batido, mas ele não deixa de ser importante, porque são metodologias, são ferramentas importantes. Não claro que eu tenho minhas críticas àquelas pessoas que utilizam isso aí, às vezes, para ganhar um dinheiro fácil, e não tem o preparo adequado para poder lidar, porque não é só fazer um curso, né, Amaro? De coach de 40, 60 horas, que você já pode ir trabalhando com pessoas. Acho que exige um nível que como eu estou só abrindo um parênteses que nós estamos falando, como é uma profissão não regulamentada, qualquer um se julgou coach, é bom até discernir isso, porque a gente vai falar um pouquinho do coach na sequência, e aí todo mundo começou a querer abrir consultório de coach e achar que ia ter todas as soluções mágicas, e à medida que as pessoas foram procurando esses profissionais, e foram vendo que eles não resolviam o problema, porque não é tão simples assim, até porque quem vai resolver é o próprio indivíduo, e era uma promessa milagrosa, de que parece que as soluções estavam aí, é só bater na porta do coach que você resolveria tudo, é que nem eu bater na porta do nutricionista e vou emagrecer só porque fiz a consulta. Na verdade, o nutricionista vai mandar você fazer uma dieta rigorosa, associada com atividades físicas, ou então contratar um personal trainer e achar que você vai ficar com o corpo em forma porque contratou um personal. Vai ter que suar exatamente como qualquer outro que consegue ter o corpo em forma. A diferença é que você tem um orientador. O coach é isso, o coach ele faz esse papel meio de provocador, às vezes de orientador, de questionador, de técnico mesmo, para a pessoa ajudar. E aí, para ajudar as pessoas. E muita gente utilizou isso de forma não ética para poder ganhar dinheiro, e aí queimou um pouquinho até a expressão, mas eu quero aqui defender que tem muita coisa boa, eu tenho muitos livros de coach, estava até, que mais um que estou indicando aqui, assim, eu estava lendo sobre equipe, quando eu vou discutir algum tema, eu gosto de reler algumas coisas que eu pesquiso, que eu estudo, e aí eu quero reforçar essa questão do que o Amaro colocou, da adaptabilidade, né, essa capacidade que nós, que lideramos, que gestamos, temos que ter de adaptação. As variáveis mudam, o ano muda, a escola muda. Eu não sei quantos anos você tem de colégio do Sagrado Coração. Quantos anos, Amaro? Aqui eu estou no nono ano. No nono. Então, você trabalhou em quantas instituições diferentes? Só para poder estudar essa adaptação. Assim, eu nasci em educação, né? Então, eu trabalhei... Eu estou quase para me aposentar como diretor, você sabia? Eu comecei muito cedo na gestão. Então, eu trabalhei muito com escolas confessionais, eu trabalhei na Rede Marista há muito tempo, trabalhei na rede do Amor Divino, que fica no Nordeste. Eu passei também por experiência de gestão de ensino superior. Então, e agora também no Sacré-Cœur. Também escola pública, né?
determinado momento, mas o meu eixo sempre foi muito cedo assumir a gestão educacional nas diversas frentes, tanto a educação básica quanto o ensino superior. E viveu bem a adaptação dessas realidades, Amaro, porque eu começo a minha carreira na escola pública, e trabalhei em várias escolas públicas, desde o maior colégio do Paraná, que é o Colégio Estadual do Paraná, que é um colégio enorme, tradicional, e eu não sei o número de alunos, mas é o colégio referência, como vocês têm, eu acho que no Rio de Janeiro, Dom Pedro, né? O Pedro II, que é o colégio estadual referência. Cada estado a gente tem uma escola clássica do estado, eu fui professor do Colégio Estadual do Paraná, trabalhei no interior, trabalhei até em zona rural já. Então, eu tive uma experiência na escola pública muito interessante. Trabalhei em escolas privadas do ensino fundamental, ensino médio, escola de confessionais, escolas não confessionais. Trabalhei em supletivo, que agora é só educação de jovens e adultos, mas na época era supletivo. Trabalhei em preparatório para concurso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, aula particular, fiz de tudo, porque para sobreviver como professor, e você quiser fazer um pequeno pé de meia, você sabe muito bem que tem que correr atrás. E fui diretor também de escola privada, pública, de faculdade, universidade, mantenedora, mantido. Então, eu sempre me adaptava. Eu trabalhava, às vezes, na pública e na privada, trabalhava em 4 escolas, tem que se adaptar em cada escola, tem uma realidade diferente, um projeto pedagógico diferente, embora que o professor, às vezes, insista em implantar o seu projeto pedagógico, mas eu não vou dizer que também não fiz em alguns momentos, né? Aquela escola que olha, aqui eu vou jogar até uma questão, a escola que eu não me sentia pertencente, Amaro, eu dava aula no sentido de que eu vivia o meu projeto pedagógico. A escola que me cativava, a escola que me conquistava, eu abraçava o projeto pedagógico da escola, porque o professor que trabalha em 5, 6 escolas, ou 4 escolas, ele acaba escolhendo uma ou duas para pertencer. Ele não consegue pertencer em todas. Ele dá aula em todas. Mas o pertencimento é aquela que você quer estar. É aquela que você decide. Na semana pedagógica, você tem a reunião na segunda, numa escola, na outra, às vezes tem 3 escolas, e você tem que levar uma declaração que você estava numa outra escola. Na outra escola. Você escolhe, quando você pode escolher, é a que você pertence. E eu lembro que entre uma escola privada que eu trabalhava e a escola pública, eu pertencia à escola pública, porque a escola pública tinha mais capacidade de mobilizar os meus recursos que a escola privada, que às vezes vinha com apenas aquele comando. E depois eu acabei sendo diretor da escola privada, que eu mesmo criticava. Mas aí tudo bem. Mas aí eu conheço um pouco dessa história e sei que você fez a diferença, principalmente trabalhando no elemento da cultura organizacional escolar. Eu vou trazer uma referência do Schettini, do nosso amigo Schettini, porque tem muito a ver com o que você está colocando, mas me permita fazer um parênteses, porque no Instagram nosso tem um sorteio. E o sorteio hoje, nós vamos ter 2 sorteios. O sorteio que você vai curtir no Instagram, esse post que está aparecendo, está lá no Instagram, que é @MaroIfenFranca, desse novo livro, Para Além do Tempo, e no final eu falo dele. E depois o Renato também tem um outro sorteio. Agora, falando do Schettini, que é nosso amigo, o Schettini diz assim: eu não acredito em desenvolvimento sem envolvimento. E aí você foi muito feliz porque é o elemento da pertença. Isso é algo que está inerente, é um pressuposto quase do ser humano, a questão dos vínculos. E esse é um fator importantíssimo para o desenvolvimento pessoal, mas organizacional. Sabe aquela história que a gente fala assim, parece que está uma missa de corpo presente, e a pessoa não emana energia naquele seu fazer? Então, só há desenvolvimento se tiver, de fato, o envolvimento. E esse envolvimento, Renato, passa por esse vínculo afetivo, passa por um vínculo chamado de propósito. O Cortella é muito feliz quando nos provoca nesse aspecto. Tem pesquisas seríssimas que falam desse elemento do desenvolvimento profissional, se ele não estiver, principalmente hoje, esse é um fator que a gente tem que destacar. Os profissionais que se sentem realizados ou se sentem em processo de estímulo para serem desenvolvidos são pessoas que coadunam o que eles pensam enquanto pessoas ao seu propósito existencial. Renato, nós tínhamos uma sociedade até pouco tempo, era uma sociedade muito plasmada pela obediência. Nesse momento que a gente está vivendo, há um autor chamado Byung-Chul Han, que é um teórico, ele é teólogo, ele é coreano, mas naturalizado alemão. Ele diz que nós estamos na sociedade que é a sociedade da positividade. Ele faz uma crítica também
a esse elemento, que é aquele nós podemos e nós vivemos uma verdadeira violência neural quando a gente quer desenvolver o tempo todo, mas quando isso não está coordenado com a questão do propósito existencial, né? Então, se isso tem uma disparidade aí, você vai ter profissionais que não somam com você no seu trabalho de gestão e tudo mais. Agora, se você tem alguém que tem vínculo, alguém que dá o melhor de si, alguém que, de fato, quando a gente usar a expressão veste a camisa, você vai perceber que se cria um campo de sinergia e os resultados acontecem de forma muito eficaz. Porque isso está ligado ao desenvolvimento. O desenvolvimento, ele passa por um aspecto motivacional, pessoal, mas também institucional, quando há um clima de favorabilidade que faz com que os seus ideais pessoais coadunam com a missão, visão e valores da instituição ao qual você dirige. Então, é um trabalho fundamental da liderança, Renato, é estar sempre buscando esses elementos que possam ser motivadores e, ao mesmo tempo, norteadores para onde se caminha com aquela instituição de ensino, para onde se caminha aquela escola, para que o desenvolvimento pessoal, profissional, seja, de certa forma, alinhado a essa realização de sentido da própria escola. Um autor que nos faz refletir, ele diz o seguinte, a Eloisa Luke produz muito isso, ela diz, feliz aquele diretor, aquele gestor, aquele líder que percebe o determinado talento no funcionário, no profissional, no docente, e faz com que esse talento se desenvolva a serviço da organização, a serviço da escola. Essa expertise de perceber esse elemento faz diferença, Renato, seja na escola presencial ou na escola remota, como a gente está vivendo, ou híbrida, como a gente está vivendo hoje, como é o caso da nossa realidade aqui. Ficamos meses totalmente de forma remota e hoje a gente convive dessa forma híbrida. E aí você poder perceber os talentos, os valores, e somado esses elementos, aquilo que é, de fato, missão, visão e valores da instituição, você prospecta, você projeta e você dá sentido ao fazer. E isso cria um campo de um elemento de sinestesia, de energia, que consegue realmente fazer uma diferença na vida pessoal do sujeito e na vida de resultados, seja acadêmicos, financeiros, ou mesmo de resultados da própria escola. Isso é comprovado. Eu digo, seja remotamente, seja presencialmente, nós estamos interligados. Ontem eu fiz um pequeno vídeo, se você me permite falar sobre isso, porque eu acho que isso é importante. A gente sabe dos diversos estudos que Harvard vem fazendo do papel da gestão da liderança sobre os elementos, por exemplo, do propulsor do desenvolvimento, que eles chamam de propulsor oculto do desenvolvimento, dos resultados das organizações, das escolas, que passa por um elemento que você hoje começou, que é o elemento do humor. O humor verdadeiro, ele soma, ele faz com que a gente se conecte entre nós e os resultados aconteçam de forma mais eficaz. Então, o humor é importante. Mas ontem eu fiz um pequeno vídeo relatando uma pesquisa do Instituto de Matemática do Coração. Há mais ou menos uns 10 anos eles identificaram que o nosso coração humano, do nosso coração se emana um raio de mais ou menos 8 metros de um campo de energia, né? Um campo gravitacional aí, que faz com que os nossos sentimentos atinjam realmente a outra pessoa. E esse instituto comprova isso cientificamente. Então, de certa maneira, nós nos tocamos as pessoas. Assim como também nós nos tocamos, ou tocamos o coração da outra pessoa, pelo aspecto do pensamento positivo, dos projetos, dos ideais. Por que isso é tão relevante? É porque a gente começa a ver a importância de coisas que a gente até então podia até ter a intuição, mas não tinha a comprovação. E hoje tem a comprovação de como nós somos seres sinestésicos. Então, você sabe o valor de uma cultura organizacional que tem uma liderança que faz o resultado, que promove o desenvolvimento, que aposta naquelas pessoas e faz com que essa soma do todo seja um dos elementos mais favoráveis ao desenvolvimento. Eu, às vezes, cito isso como um chavão. Eu digo que o grande problema, às vezes, na gestão da liderança é porque a gente pensa que cada um é estrela. Sim, cada um é estrela. Mas o todo brilhando, nós somos constelação. E é o todo brilhando que faz a diferença. Mesmo em meio à pandemia, mesmo com todos os desafios que a gente tenha pela frente. Tá? Então, acho que isso é fundamental para a gente ter espaços favoráveis nas escolas como fator preponderante de desenvolvimento. O desenvolvimento na escola profissional, isso é pesquisa comprovada, é um dos primeiros itens que mantém a pessoa na instituição. Pessoas que não são desafiadas,
pessoas que não têm elementos como prospecção, elas perdem a sua, digamos assim, a sua automotivação e elas são deixadas, dadas então elementos. Mas, Amaro, você diz que tem que ter um plano, um projeto, ou é uma coisa aberta, livre? Porque, em tese, todos vão dizer que as pessoas se desenvolvem, às vezes com feedback, com uma orientação aqui ou ali, ou você fala de uma organização mais estruturada, de um plano de desenvolvimento? Falo dos dois elementos, né? Porque aí um papel quase que natural é o papel da liderança, nesse sentido de poder tocar o coração das pessoas. Mas há outro elemento da liderança que coaduna com o sentido da gestão. E a gestão implica em processos. E a gestão implica em metas definidas. E a gestão implica em planos de desenvolvimento. Porque o desenvolvimento passa pelo elemento pessoal, mas o desenvolvimento também passa por um elemento institucional, para provocar as pessoas a poderem crescer. Porque esse desenvolvimento está aí posto sob o ponto de vista da cognição, sob o ponto de vista de repensar as práticas, sob o ponto de vista da gente aprender com os grandes cases, né, os grandes referenciais, os stakeholders que podem nos motivar. Então, essas formas de aprendizagem também são formas de desenvolvimento. Por isso, hoje se fala muito do plano de desenvolvimento pessoal, né, e de um plano de desenvolvimento institucional, porque quando a instituição pensa no seu PDI, ela também pensa no desenvolvimento a curto, a médio e a longo prazo. Porque senão a gente se acomoda, a gente não é desafiado. Agora, claro, não pode se estabelecer metas que não são metas de possibilidade de serem executadas, execuíveis. As metas, elas podem estar coadunadas, e aí eu faço até uma referência ao Bill Churran, para a gente não atacar de forma neuronal as pessoas, quando a gente estabelece para essas pessoas metas que estão muito distantes. Então, o plano de desenvolvimento institucional tem que coordenar também um plano de desenvolvimento profissional, que passa por um elemento de motivação, de autobusca, de leituras como você faz, ou de momentos como esse que a gente está participando, mas a própria instituição também favorecer, seja do ponto de vista a partir de recursos que são aplicados, ou mesmo de estruturas que são criadas. E hoje, Renato, a gente tem momentos como esse, por exemplo, de possibilidades de desenvolvimento a custo zero, né? Entre aspas, você basta ter internet e o acesso. Então, nós temos uma facilidade pelos diversos cursos online e outras possibilidades. Por isso que, nesse aspecto, é um grande resultado, digamos assim, da pandemia, sob o ponto de vista do desenvolvimento, por causa do acesso com a facilidade das tecnologias e das plataformas todas que foram disponibilizadas e dos cursos que a gente tem aí. Então, esses elementos da dimensão pessoal e da dimensão institucional, mas também no desenho de um projeto, de um plano que é possível ser executado. Legal, legal, Amaro. Eu acho que é bacana você colocar as duas questões ali. Primeiro, eu quero reforçar a questão do autodesenvolvimento e da formação, que cada um é responsável. Eu acho que eu trabalhei em muitas escolas, você também em particulares e públicas, e eu vi professores que tinham um projeto, mesmo que não fosse estruturado, de autodesenvolvimento, que começa desde a hora da compra de um livro, a hora que eu escolho um curso, você mesmo falou, tem tanta disponibilidade hoje, tanta coisa gratuita que você pode fazer, como esse evento, esse momento agora, né? As pessoas que estão assistindo aqui assim, com certeza estão fazendo, não está, essa live, ela não está programada, não é um evento programado para a escola X, pela rede Y, é um evento aberto, e, portanto, as pessoas têm esse acesso. Eu vejo, depois que a gente termina uma live, multiplica-se por 10 o número de pessoas que acessam aquele material para assistir em outros momentos. Isso é enriquecedor, e é claro que a grande maioria das pessoas que assistem são formadas por educadores, que vão buscar essa formação. Então, eu vejo que eu acho que um bom tempo, talvez pelo fato de você mesmo ter dito no início que nós estávamos numa situação mais conservadora, quando eu comecei a dar aula principalmente, que a gente era mais dependente, parece que tínhamos uma garantia que estaríamos naquela instituição, naquela estrutura, e esperávamos pela semana pedagógica, esperávamos que eu fosse dar o curso X ou Y, até a pós-graduação, não sei se você lembra, mas há uns 30 anos era bem difícil fazer. O lato sensu, nem falo do mestrado, doutorado, eu falo de uma especialização. Era complicado, tinham poucas instituições que ofereciam, eu acho que a regulamentação era diferente. Então, a gente não tinha acesso, né, Amaro? A gente tinha pouco acesso, então dependíamos muito da instituição. Comprar livro era oneroso, até pela
condição do professor, hoje tudo é muito mais acessível, a gente não tinha internet, então não tinha, a gente tinha que comprar o livro ou emprestar na biblioteca, e às vezes até para emprestar na biblioteca, que ó, tinha uma burocracia, tinha que ir na biblioteca devolver, você tinha que já pensar naquilo, igual a locadora de vídeos, tinha que já pensar, você pegava emprestado e daí vinha a multa depois. Era mais difícil o acesso. Hoje, com essa... tudo ficou muito mais acessível, a gente não tem mais como justificar, que há muito tempo o professor justificava, não tenho dinheiro para comprar livro. Hoje, mesmo quem não tenha dinheiro, você vai nas bibliotecas públicas, vamos pegar aqui em Curitiba, como um exemplo, eu fui para o reitor da Universidade Positivo, que é uma das bibliotecas mais lindas que eu já vi. Eu não sei se você conhece a biblioteca da universidade, ela é toda de vidro, assim, dá direto para um lago, com cisnes, e vários andares, sabe, tudo de vidro. Então, com sofás para você passa uma tarde lendo e tem um acervo fantástico. E eu lembro que no sábado, que a biblioteca ficava aberta, nós até fizemos um movimento para abrir no domingo e não abrimos porque não ia ninguém. E aí eu fui dar uma palestra em Curitiba, uma professora falou assim, eu não tenho livro para comprar, eu não tenho dinheiro para comprar livro. Eu falei, minha querida, a biblioteca está aberta, está lá no site, quando a gente quer, a gente vai atrás. Vamos atrás. E nós tínhamos um acervo de educação fantástica. E não é só educação, tem que ler, eu sempre aconselho a ampliar a leitura, tem que ler o mundo, né? Não é só se for o gestor, qualquer profissional hoje não pode ficar só limitado à sua área de especialização. O professor de química tem que ler história, geografia, cultura geral, economia, política, tem que estar antenado, ainda mais hoje que a gente fala em aulas correlacionados com o dia a dia das crianças e dos jovens, e a gente fala muito das conexões, tem que estar antenado com a linguagem que está acontecendo no mundo. E aí, portanto, eu não posso ficar fechado numa disciplina. E antigamente, eu acho que a gente usava isso como uma desculpa até, para talvez não se aperfeiçoar. Então, eu lembro como diretor, eu promovia... Sabe que diretor de colégio estadual tem mais dificuldade de promover a formação que diretores de colégio municipal. Isso é uma realidade. Quem trabalha em colégio estadual sabe do que eu estou falando. O colégio estadual não tem recursos, porque a Secretaria Estadual de Educação fica distante da escola, e é muito grande. Então, eles ficam muito reféns. Eu, como diretor do colégio estadual, eu lembro que eu convenci a PM a investir na formação de professores. Nós tínhamos curso com os professores, que não era comum isso. Era raro, porque a escola municipal, eu participo de muita formação. A escola estadual, às vezes, quando quer contratar um palestrante, ela não consegue, ela não tem caixa, ela não tem... E a estrutura da Secretaria de Educação é muito grande, então ela acaba privilegiando A, B e C. Vamos ver agora com a distância como que vai ser, com a educação à distância, com não presencial, com híbrido. Mas, de qualquer maneira, Amaro, eu vejo que o que você traz aqui é importante, de levar, que cada um tenha um plano de autodesenvolvimento, que escolha áreas que tenham interesse, áreas que queiram expandir. Eu recomendo, se puder, ter a tua página no teu Instagram, para você... Uma coisa que às vezes motiva a gente é a gente compartilhar aquilo que a gente lê. E hoje as redes sociais permitem que a gente compartilhe um pouco. Então, você pode criar uma página, um canal de YouTube das áreas que você tem interesse, começar a divulgar isso, para realmente você mesmo se motivar. Porque, às vezes, o professor, nós escolhemos uma profissão que a gente gosta de contar para os outros, a gente gosta de falar, a gente gosta de ensinar, essa é a verdade. E eu sou assim, eu tô lendo um negócio, eu já estou pensando, como é que eu vou passar isso para frente? Como que eu vou passar isso para frente? Eu não quero ficar preso em mim, eu não quero que isso fique em mim, eu quero que isso seja compartilhado. Aí o meu papel às vezes, pegar um livro, tudo, mas isso aqui, eu vou fazer essa seleção, eu vou transformar, isso me dá um insight para um artigo, isso aqui eu quero levar para o curso tal. E eu acho que o professor, ele pode fazer isso, ele pode, mesmo ele dando aula no educação infantil, 4º ano na escola, ele não é responsável pela formação, ele pode começar um exercício, inclusive, de se desenvolver, ajudar os outros a desenvolver e futuramente vir trabalhar com a gente no desenvolvimento de pessoas. Então, isso é um exercício que começa lá quando você está na sala de aula. Não adianta pensar assim, eu sonho em ser palestrante, então eu vou esperar tudo terminar e vou virar palestrante, fazer um cursinho lá do Chinestic, que é muito bom, por sinal, ou com o nosso amigo Melo, que estava com curso de palestrante também, pessoas maravilhosas, mas que não é só isso, não é só a técnica, é uma caminhada, e a caminhada para começar já. Primeiro, acho que todo grande formador de pessoas tem que ser o formador de profissionais, tem que ser primeiro focar no autodesenvolvimento, tem que ter um projeto.
E eu ainda depois queria falar numa outra oportunidade sobre sistematizar isso, organizar melhor essas ideias. Porque a gente, às vezes, tem um projeto na cabeça e vai fazendo. E a gente pode otimizar. E depois, é claro, que aí falamos para as instituições, todo gestor é responsável pela organização das atividades de desenvolvimento e de formação das suas equipes. E aí o Amaro trouxe muito bem essas duas questões, eu quero complementar para poder contribuir também contigo aí. Mas, Amaro, pós-pandemia, você falou bastante, até você quer falar alguma coisa da pandemia ainda, pós-pandemia, como que você vê que vai ser essa formação? Você acredita mesmo na formação híbrida? Você acha que nós vamos ter ainda congressos, encontros, ou você vai ter tudo limitado a esse digital, a distanciamento? A gente não sabe exatamente como que vai se comportar, né? Renato, eu acho que a gente coexiste com as situações. E há um amigo nosso, você conhece, o professor lá da PUC, Zé Machado, ele diz o seguinte, ele fala que a gente nunca pode, usando até a expressão popular, né? Não pode pegar o menino, dar banho e jogar o menino junto com a bacia e água suja. É porque a gente, às vezes, em educação, quer anular coisas que são dos elementos ditos tradicionais. A gente vai coexistir. Claro, com menor intensidade naquilo que a gente até então vinha fazendo, porque a nossa realidade hoje ela é totalmente diferente. Mas o expert vai poder aproveitar todas as oportunidades. A gente vai ter, sim, cada vez mais um modelo remoto, híbrido. A gente vai ter também alguns modelos presenciais, e eu vou dizer também por que disso. Já começa a acontecer, embora agora está começando a recuar novamente devido a essa curva crescente. Mas eu já participei desse ínterim, já agora, de momentos presenciais. Porque nós somos seres de relações. Nós, usando a expressão que eu estava falando um pouco tempo do Instituto de Matemática, nós nos tocamos. E principalmente o educador. Então, o educador precisa, né, dessa presença para também se motivar. É óbvio que aqui tem uma maneira também da gente se tocar e atingir muita gente. Mas esse presencial ele vai coexistir. Ele é inerente à nossa condição. Agora, claro, ampliando também os horizontes que a gente vive nesse pós-pandemia. Então, nesse aspecto, são momentos e são possibilidades que a gente tem que otimizar. Seja o recurso da internet, seja os momentos remotos, um espaço como uma live como essa, e tantas outras possibilidades das novas tecnologias, e também otimizar aqueles momentos presenciais. Nós vamos estar caminhando por aí. Eu vou usar uma expressão, Renato, que é aplicado, como você fala que a gente tem que fazer as diversas leituras, eu vou trazer um elemento de reflexão que está uma das grandes empresas hoje multinacionais, marcado exclusivamente por tecnologia, que é o Spotify. A engenharia da cultura do Spotify ensina hoje para qualquer empresa mundial. A essência da cultura, da liderança e da gestão cultural do Spotify é o seguinte: eles têm um princípio de alinhamento e autonomia. Pensa na estrutura como toda a partir da central, mas deixa na ponta ser aquela forma de maior autonomia, porque entende da cultura local, entende do perfil do usuário e tudo mais. É um pouco do que nós vamos conver. Às vezes, as grandes redes educacionais ou algumas organizações, elas se perdem muito porque elas fecham no arcabouço hermético, na forma de pensar, e dá um alinhamento que parece que não tem possibilidade na ponta de fazer diferente. E é esse lugar situado na realidade, ao mesmo tempo, com os pés no chão, mas com a cabeça no mundo, usando quase uma expressão do Mohan, onde a gente vai poder fazer essa diferença. Então, esse tempo híbrido, esse tempo remoto, esse tempo pós-pandemia, nós vamos ter, sim, muito, já estamos tendo, e de agora por diante vamos conviver com essa realidade. Você, como vice-presidente hoje, né, do Instituto Brasileiro da Educação Híbrida, sabe do quanto isso é fundamental para esses novos modelos de aprendizagem. E aí, claro, é uma ruptura de paradigma, é um modelo que entra para a gente, que não só um modelo, é um paradigma mesmo de pensamento, de postura, de reflexão, que primeiro tem que mover dentro de nós, enquanto gestores, enquanto líderes, enquanto docentes, enquanto professores, de estarmos abertos às novas aprendizagens. Foi assim que a gente foi buscar modelos de youtubers, foi assim que a gente foi buscar modelos de apresentadores, de pessoas que se comunicam bem através da internet, para a gente poder também fazer o nosso efeito
mais positivo das aulas, por exemplo, remoto, ou de buscar elementos de vídeos mais motivadores, de vídeos que pudessem coordenar de uma forma mais expressiva o nosso conteúdo. E assim a gente foi aprendendo a fazer a diferença. É claro que nenhum professor não é obrigado a ser o YouTube, não. Mas foi uma aprendizagem. Se a gente tivesse mantido como algum outro, né, se manteve fechado, não quero isso, etc., como é que seria atingido o nosso objetivo de ser educador? Então, você traz um elemento, Renato, fundamental. Toda vez eu reflito com você, você traz esse aspecto, que é pensar o professor em termos de desenvolvimento de carreira. Um professor que já começa a fazer diferença e saber que essa carreira, ela é processual. Ela não acontece do dia para a noite, não. Essa decisão de um crescimento profissional começa na produção de artigo, começa na leitura, começa na troca de ideias. E a gente se vê no resultado daquilo que a gente faz, de uma motivação tamanha, porque a gente se sente empoderado. Então, professor, você que está nos ouvindo, né, assistindo aqui, ligado conosco, naquilo que você produz, a sua forma, socialize, porque você se vê no seu resultado de produção. Nós somos, por essência, altruístas. A gente quer levar o melhor para os nossos alunos. Então, às vezes, tem tantas atividades pedagógicas significativas que a gente desenvolveu durante esse tempo de pandemia. Não tem a receio de publicar, não, de colocar no YouTube, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, porque esses são os elementos da sua produção que também vai servir para tantas outras pessoas. Se prepare. É claro que sempre vai ter aquele que vai comentar negativamente ou não vai apoiar o seu trabalho. A gente está pronto para isso também. Só se joga, de fato, pedras em árvores que dão frutos. E acho que nesse aspecto a gente não tem que temer, né, Renato? A gente recebe aí tantas pancadas às vezes, mas também tantos feedbacks positivos e a gente vai ousando em fazer aquilo que apetece e aquece o nosso coração para poder chegar às pessoas. O seu áudio está fechado, Renato. Essa questão de apanhar realmente é uma... todo líder, todo gestor sabe que se quiser fazer alguma diferença, quiser fazer alguma coisa, você vai ter aqueles que vão bater em você. Eu tenho uma palestra que chama-se Os Percalços de um Líder, que eu falo de sete elementos da parte triste da liderança, porque a gente às vezes fala da questão bacana, bonita, e eu falo da parte que em síntese que é negativa, mas que depois, com tanta coisa positiva, é eliminado. Mas eu falo da solidão, e falo dessa questão da pancada, né? Que muitas vezes eu fui juntando vários autores e associei a essas percalços com as vezes que eu pensei em desistir, porque todos nós já pensamos, é aquela vez que você diz assim, para que eu sou diretor, por que eu fui me meter nisso, aqueles momentos de arrependimento, de decepções, de desilusões, né? Porque você sabe que um bom líder, quando ele atinge um objetivo, ele compartilha com todos. O mérito nunca é dele, ele tem que compartilhar com a equipe. Primeiro, porque ele não faz nada sozinho, ele depende dos outros, portanto, é da equipe mesmo, né? Eu ganhei o prêmio de melhor diretor de escola, é igual um diretor de um filme, vamos pegar por aí. Quando o ator ganha lá o papel no prêmio lá em Hollywood, ele vai lá na frente, já fez papel magnífico. Quando o diretor vai falar, imediatamente o diretor do filme, ele já distribui para todos automaticamente. Por quê? Porque ele sabe que o sucesso só foi possível. Meu Deus, eu estou acabando a bateria aqui do meu... Eu esqueci de colocar, deixa eu ver onde está a minha... A Mara diz que vai acabar. Deixa eu passar para você, quanto tempo eu tenho aqui. Tudo bem. Não, dá tempo, eu já carrego. Porque eu deixei o carregador separado. Então, uma das dores é essa. Quando você tem algum problema, você assume o ônus, não adianta. Eu vou dar um exemplo na escola pública. O diretor de escola pública é responsável por todo o patrimônio da escola. Então, ele delega para todo mundo, a gente delega a autoridade para cuidar daquele setor X, Y, Z, a merendeira, mas na hora de prestar contas, vai ter lá Eu lembro quando eu fui prestar contas da direção, tinha assumido um equipamento musical que eu nem sabia que existia, acho que nem... E eu, na ânsia de apegar a gestão lá, assinei tudo que eu tinha recebido, e na hora de prestar contas, um equipamento que nunca foi utilizado, um negocinho, cadê aquilo? E aí você fica pensando, meu Deus, aonde que foi que é desse negócio? E mas você não vai poder culpar A, B, porque todo mundo mexeu com aquele negócio, e você assume o ônus. Né? O diretor sempre vai assinar lá qualquer coisa. Vamos pegar os dirigentes da Boate Kiss lá de Santa Maria. Deu um problema lá, mesmo que um dos sócios
não estava bem presente, nem sabia que ia ter aquele show pirotécnico, acabou tendo que responder criminalmente por o problema. Então, o gestor, ele responde por aquilo, e é um ônus. Na hora que não dá certo, ó, viu o que aconteceu? Na hora que deu certo, vamos compartilhar os bônus. E, portanto, até você entender esses percalços que você passa, e entender, na verdade, que os bônus são maiores que os ônus, porque se não fossem maiores, a gente também não ficaria, essa é uma verdade, você não estaria tantos anos, nem eu estaria aqui. Os bônus são melhores, porque o sentimento de realização, o sentimento de contribuição é tão grande que ultrapassa todos esses ônus. Mas tem que entender esses ônus, e tem que saber lidar com eles, né? E portanto, o líder precisa entender esse processo de quando ele está... eu nem sei por que eu puxei esse assunto. Eu estou nessa fase, Amaro, que eu puxo um carretel. Eu tenho muitos palestrantes que fazem isso, estou ficando igual. Que a gente me empolgo na minha história, depois eu penso, por que eu já fui para outro tema, mas tudo bem. Mas eu queria dizer, falei dos ônus e dos bônus, o que estava falando mesmo? Não, o elemento foi porque você falou assim, da palestra que você tem, os 7 elementos, e um deles que pesa muito na questão do papel da liderança. Né? Por que eu citei essa palestra? Eu não lembro mais. Não, mas eu sei por que foi porque eu dei o gancho dizendo que o professor pode produzir, mas mesmo assim ele se prepara que as críticas existirão. Deixa eu fazer uma confissão para você, Renato. No meu segundo livro... Deixa eu pegar meu cabo lá, você pode falar. Então eu vou contando a história. No meu segundo livro que eu produzi, no terceiro livro que eu produzi, partilhando uma história pessoal com vocês, chamado Composições do Caminho. Eu morava ainda em Recife, lancei esse livro, faculdade, lancei esse livro no Brasil todo. Mas no segundo lançamento desse livro, eu recebi, na instituição que trabalhava, chegou um envelope para mim, e uma pessoa comprou o livro, enfim, fez uma série de críticas ao livro, né, escreveu ponto por ponto, uma crítica acirrada, belicosa, destrutiva mesmo. Não era uma crítica literária que vinha somar propriamente, era uma crítica para me atingir enquanto pessoa. Depois, na instituição que trabalhava, começou a enviar e-mails para a presidência da instituição, dizendo como é que pode um professor que tem um livro desse, etc, etc. Na ocasião, eu confesso a vocês que eu balancei, eu falei assim, poxa, eu faço a coisa com a melhor das intenções, de poder chegar ao coração das pessoas e tudo mais. E aí, quase que eu desisti da minha carreira de escritor. Mas, naquele momento, eu comecei a ressignificar, porque eu sabia o que, de fato, eu estava contribuindo a parte dos meus escritos, qual era a intenção do meu coração, qual era o meu propósito. E tive amigos verdadeiros que, desde do irmão Eduardo Amorim, que fez o prefácio do livro, que depois veio ganhar o prêmio Jabuti o ano passado, né, um grande escritor nacional, o prêmio nacional, o Jabuti, indispensável comentário, então ele ganhou o prêmio, e outros amigos disseram, não, continue escrevendo e tudo mais, e eu me fortaleci no meu propósito, e continuei escrevendo, e hoje eu estou no meu oitavo livro. Nesse item, grandes parceiros com o Augusto Cury, me presenteou com o prefácio de Gestão Humanizada, Liderança e Resultados Organizacionais, e depois os parceiros que a gente já citou no Diálogos Educacionais, mais uma vez o Augusto Cury, e agora a gente está se aproximando um pouco do final da live, eu vou dizer dos nossos mais recentes trabalhos. Um é a parceria com o Renato, Grandes Soluções para a Gestão Educacional. Ele e o Ronaldo estão à frente, eu não vou comentar propriamente, mas eu tenho um capítulo desse livro, e o capítulo trata justamente sobre a gestão e o desenvolvimento dos profissionais da educação, um pouco desse eixo temático que a gente tem. Claro que no artigo tem muito mais elementos de referenciais teóricos, de reflexões, de contributos, para que a gente possa fazer a gestão e a liderança dos nossos profissionais e da educação com resultados mais eficazes, com perspectivas mais propositivas, com elemento coadunado ao propósito de fato e à realização do sujeito enquanto profissional. Né? E os desafios e os caminhos, digamos assim, uma certa forma, as trilhas, eu falo 10 trilhas do desenvolvimento profissional, então acho que vale a pena conferir
o artigo, aliás, o livro como um todo, né? E lançado recentemente, 10 dias, esse livro aqui, que esse está valendo para o sorteio lá no Instagram. Você vai lá, @Amaro_Franca, no Instagram, curta o post e marca 2 pessoas, que das 16h30 por aí, no máximo das 17 horas, a gente está sorteando esse livro, você vai receber em sua casa. Para Além do Tempo. É um livro que é o meu primeiro romance. Eu trato aqui de uma experiência pessoal, uma vivência, digamos assim, espiritual, que eu tive numa ida minha de Paris até Béziers, sul da França, para poder conviver, entre aspas, conhecer de perto e conversar, né, entre aspas, com o padre Jean Gaillac, que é o fundador do Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria, do Sacré-Cœur de Marie. Então, o padre Jean Gaillac já nos deixou há 130 anos, mas é um homem de uma cabeça fantástica, um homem de um pensamento atemporal, deixou mais de 300 cartas, produção de mais de 300 cartas, e a gente teve contato com essas cartas originais, a gente teve contato com a releitura dessas cartas aqui em português, e a gente coordenou o pensamento do padre Jean Gaillac para os dias de hoje. Então, é uma construção onde eu vou dialogando com ele sobre a questão do sofrimento, por exemplo, o elemento da pandemia, vou conversando com ele sobre a questão da educação, o perfil do educador, os valores da educação, os desafios que a pessoa enfrenta no dia a dia e como poder se superar, a dimensão do valor de Deus na vida da pessoa. Então, esses diálogos vão acontecendo nessa experiência. E por quê? Para Além do Tempo, porque o seu pensamento é um pensamento que, embora escrito há 150, 170 anos, ele morreu há 130 anos, ele é super atual e faz uma diferença tamanha. Então, fica essa dica de uma verdadeira viagem até Béziers, sul da França, mas também a viagem ao seu interior enquanto pessoa. Fiz um merchan sobre o livro, porque aí as pessoas, quando receberem, vão saber do que se trata. Mas eu fui coerente àquilo que você havia deixado como elemento, contei até uma experiência pessoal. Não sei se você captou. Não, eu acho bacana isso, Amari. Mais temos que divulgar, quero parabenizar. Eu te conheci justamente apresentando um dos seus livros, que é a Gestão Humanizada, e é um prazer você aí com as suas obras e compartilhando saberes e nos presenteando com esses livros, e ainda apresentando o pessoal com sorteio. Então, vamos participar. O Amaro é uma pessoa extremamente querida. Eu recebi o livro, está lá no escritório, ainda não consegui ler, Amaro. Eu deixei no escritório, porque eu estou com uma demanda enorme preparando uma formação, mas vai ser meu livro, da minha fila até o terceiro, mas eu já estou um pouquinho mais leve agora em dezembro, eu já consigo, ainda mais que é um romance, mas já dei a folhadinha, aquela folhada básica, e já adorei. Então, quero ficar aqui a leitura. E a Mara, chegando ao final da nossa live, respeitando o horário que o pessoal sabe que é 1 hora, e a gente tem, o CIESP tem outras lives na sequência, não quero atrapalhar, que você deixasse uma mensagem final com relação à formação. Eu quero só lembrar, se a Priscila estiver aí, que quarta-feira eu vou ter uma conversa, uma live sobre formação de professores. Eu queria que a Priscila colocasse na tela, se você tem aí a Priscila, não sei se ela está... Você tem na tela o convite aí, Priscila? Olha aí. Eu vou estar com a Kátia Martins, que já trabalhou até no MEC aqui no Brasil. Hoje ela trabalha em Toronto, na saída de Toronto, e ela é especialista, é pós-doutora em formação de professores, e nós vamos continuar esse tema. Hoje nós estamos falando de formação dos profissionais de educação, e nós vamos tratar exclusivamente na quarta-feira, às 17 horas, sobre formação de professores. Então, fica o convite, como também convido vocês para participarem do simpósio da ANEBI, que é na quarta-feira, começa às 14h. Nós vamos tratar também da questão da educação básica híbrida. Então, quarta-feira, você acompanha o post no Instagram do Instituto Casagrande, que daqui a pouco nós vamos colocar tanto o post da ANEBI, como esse post da formação de professores. E também convidar vocês para sexta-feira, fica aí o convite também, Amaro, participar do nosso simpósio de neurociência na educação, um evento gratuito com certificado, com a presença da professora Marta Helvas, que é aí do Rio de Janeiro, e também com a presença do professor Fernando Olaria e a professora Célia Godoy. Então, sexta-feira temos simpósio às 15 horas, aqui no Instituto Casagrande. Quarta-feira temos a live das 17 horas.
E hoje estamos encerrando a live com o nosso querido Amaro França. Vou deixar que você vou dar um espaço para deixar suas contribuições finais aí. Que orientação e que dica você deixaria para os professores nessa questão e para os gestores de desenvolvimento? Primeiro, agradecimento ao Instituto, a você, Renato, toda a sua equipe, o Ronaldo, a Luciana, a Priscila, todos os bastidores, o pessoal também do Sindicato das Escolas Particulares. Parabéns por esse espaço também de formação, né, para todo mundo, então isso é fantástico. Por fim, eu quero dizer que desenvolvimento é fruto de processo, do autodesenvolvimento, da autoliderança, da busca também do favorecimento institucional. Vamos acabar com a vitimização, tá? Isso choca um pouco, mas você tem potencial e você pode se desenvolver cada vez mais. E eu vou terminar com o pensamento do Mahatma Gandhi, eu acho que é aplicável a toda pessoa, em qualquer momento, em toda organização. O Gandhi diz o seguinte: mantenha pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se as suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se as suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. Por fim, mantenha seus valores positivos, porque seus valores tornam-se seu destino. Muito obrigado. Valeu, Amaro, valeu de coração. Deixa eu colocar o Amaro aqui. E já agradecendo, então, o Amaro, agradecendo pela contribuição, pela amizade, pelo carinho todo especial. E fico muito feliz de encontrar você mais uma vez aqui. As portas estão sempre abertas do Instituto Casagrande para você, teus amigos, tua equipe. Você está em casa, meu amigo. Agradecer mais uma vez o querido Benjamin, que é o presidente do sindicato, a Regina Stefano, nossa parceira, e toda a equipe do CIESP. E agradecer a você que esteve conosco mais uma vez, está conosco aqui nesse início de semana, mas final de live, né? Nós estamos na segunda-feira. Quero, então, cumprimentar aqui a Silvia Jaque Moia, a Elisângela Luciano pediu se tem certificado. As lives não têm certificado, mas sexta-feira tem certificado no nosso simpósio. A Rony Castelhano, que está conosco desde o início, a Alcione Ramos, ao Joselito Alves Martins, de Ilhéus, adoro Ilhéus, né? Quem não gosta. Patrick Miessa, de Miracatu, São Paulo, já conheço também. A coordenação do Sagrado Coração do Rio de Janeiro, aí, ó, formação permanente, que bacana, Sobradinho, enfim, todos vocês, pessoal, nosso muito obrigado, lembrando, então, que temos um evento, põe para, Priscila, se tiver a lâmina do Neurociência, para a gente lembrar que as inscrições estão abertas no site do Instituto Casagrande. Sexta-feira temos, então, o nosso simpósio, está aí, ó, já o convite para vocês, inscrições gratuitas, com certificado, aproveitem, se inscrevam com a gente, estejam, então, fica o convite para estar com a gente na quarta-feira, fica o convite para estar com a gente na sexta-feira, fica o convite para seguir o Amaro aí na rede social dele, compartilhar com os amigos, e daqui a pouco ele vai sortear o livro com vocês, tá bom? E o nosso sorteio nós vamos fazer na sequência, vamos fazer nos nossos próximos eventos. Deixar hoje para o Amaro sortear, então daqui a pouquinho ele vai sortear com vocês. Valeu, Amaro. Um abraço, minha vida. Beijão a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.